Como sofrer menos nas variações diárias das suas ações? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias dos investimentos. E aí sempre lembrando que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo em que a gente vai falar para vocês como parar de sofrer aí, no caso, com as variações diárias das suas ações, na verdade não só das suas ações, mas do seu portfólio de investimentos como um todo. Vamos lá no nosso vídeo. E aí sempre lembrando que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo aqui que a gente vai falar, mas vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar sobre como você lidar melhor com essas variações diárias, né, que acontecem ao longo do tempo que você está investindo, né? Pode ser, no caso, variações diárias, variações semanais, variações mensais, seja de uma ação específica sua, seja também de todo o seu portfólio de investimentos. Para isso você tem que entender um pouquinho mais de alguns conceitos que são realmente um pouco mais complicados, que envolvem aí probabilidade, estatística, coisa desse tipo. Mas eu vou tentar fazer aqui de uma forma bem amigável para você entender melhor. Então vamos lá. Sempre eu falo sobre esses conceitos aplicados, mostro lá, por exemplo, no portfólio Visualizer, muitas coisas, e às vezes eu não concentro muito ali no tema específico, mas aqui eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para você entender melhor sobre essa questão das variações diárias que acontecem nas ações, que acontecem no seu portfólio. Para isso a gente vai entender melhor através de um exemplo aí, um exemplo básico em que a gente vai pegar aqui para entender melhor a estatística, né? Vamos entender aqui que a gente tem uma população, no caso aqui eu vou lidar somente com a população brasileira de homens, tá? Esse vai ser o nosso caso. Então o que acontece? Essa população, você, quando vai fazer algum estudo em cima dessa população, você não tem exatamente como perguntar, entrevistar cada um dos homens aqui do Brasil, né? Seria muito difícil, seria muito custoso. Então, em vez disso, você faz uma... Você, né, que eu digo, né? Vai ser aí o IBGE, alguém que vai fazer essa análise, né? Então, ela pega simplesmente uma amostra dessa população. Então, a gente tem uma amostra. E, em cima dessa amostra, a gente faz aí... As instituições, elas fazem estudos estatísticos em cima dela, tá? Para isso, vou colocar um exemplo aqui, que é muito utilizado para entender aí estatística. Vou falar aqui das alturas, né? Altura dos homens, altura masculina, né? Dá para fazer para a altura de todo mundo, da população brasileira? Dá para fazer esse estudo também, tá? Mas eu vou pegar aqui somente do homem. Aqui o homem tem 1,73 m em média, tá? E aí o que acontece? Eu já fiz esse estudo, esse levantamento aí desse estudo. Ele pode desviar dessa média um determinado valor, né? Para cá e para cá. Essa média aí, de desvio aí, deixa eu fazer o cálculo aqui para você. São 173 centímetros menos 7,3. Tem aqui, vamos arredondar, 1,65 m aqui, 1,66 m, né? 1,66 m. Para menos, ou também pode variar para mais. Então aqui 1,73, 173 na verdade, mais 7,3 dá 1,80, né? Vamos colocar 1,80 para mais, né? Ou seja, a altura dos homens varia ali de 1,66 m até 1,80 m, tendo como média aí 1,73. Eu estou por aqui, né? 1,70 que eu tenho, tá aqui o Edgar por aqui. Mas o que acontece? Esse cara aqui é aquilo que a gente chama de desvio padrão, é o primeiro desvio padrão. Então aqui eu tenho, esse aqui é o símbolo do desvio padrão. Eu tenho mais sigma, ou seja, variou para cima, e também aqui variou para menos, tá? Um desvio padrão para menos e um desvio padrão para mais. Essa é a altura masculina. Aí você pode se perguntar, Edgar, então significa que se nasce uma pessoa de 1,90 m, o que significa isso aí, tá? É normal? É normal, tá? Porque o que acontece? Se a gente for considerar, a gente tem aí, no caso, a possibilidade de considerar vários desvios padrões. Por exemplo, aqui se eu considerar logo 3 desvios padrões, vou colocar vezes 3, que é aquele desvio médio, né? Então eu tenho 21,9 centímetros de desvio mais 1,73. 173 centímetros, né? Eu tenho aqui 1,95. Vou colocar logo arredondar. Então aqui um homem aqui com 1,95. Ou seja, 1,95. Aqui no caso já seria mais 3 desvios padrões. E também acontece para o negativo, né? Tudo que acontece lá para o positivo, acontece desvio para o negativo. Então aqui
Eu coloquei, esqueci aqui, vou colocar 7,3 vezes 3 desvios padrões menos 173. Aí tenho 1,51 m, né? 1,51 m seria 1,51 m seria exatamente aqui para cá, né? Desvio padrão. Isso aí é o que a gente chama de distribuição. A gente pode ter uma distribuição normal. O que seria essa distribuição normal? Ela teria mais ou menos essa cara aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos. Seria mais ou menos isso, né? Em que a média ali ficou lá naquele 1,73. Uma boa galera aqui vai estar nesse primeiro desvio padrão. E 90%, mais de 90%, 99%, mais de 90% aí a gente tem aqui nesse bolo todo aqui. Então, se a gente for fazer o estudo aqui, tenho aqui em torno de... Aqui eu tenho em torno de 68% aqui. Aqui nesses 3 desvios padrões aqui, que a gente está considerando ali, vai ter aí 99% aqui, né? Da galera. Então, geralmente, por que eu estou falando isso? Porque isso aqui tem um paralelo lá na parte dos investimentos, das variações diárias, porque o tema hoje é exatamente isso, você lidar melhor com essas variações diárias aqui da sua carteira de investimento, das suas ações que você tem lá em carteira. Então aqui, geralmente, vai estar nesse bolo aqui, tá? De um desvio padrão em termos da normalidade, tá? Em torno da normalidade. Então aqui você poderia se perguntar, Edgar, então significa que nunca vai nascer uma pessoa aqui com 1,40. Ou então nunca vai ter uma pessoa que vai chegar a 2,20 metros, por exemplo, aqui? A pergunta é essa, né? A resposta é óbvio que pode acontecer, tá? Pode acontecer de menos de 1,40? Pode. Pode acontecer de 1 metro? Pode. Pode acontecer de 3 metros? Pode. Só que o que acontece? A probabilidade aqui, nessa cauda aqui, dessa curva aqui, vai ser tão pequena que é desprezível, tá? Mas significa que vai ser zero? Não. Tá? Significa que é um evento improvável de acontecer. Inclusive, esses eventos improváveis de acontecer é aquilo que a gente chama de cisne, o cisne negro. Então, o cisne negro ele pode acontecer aqui nessas pontas, nessas caudas, aqui, esses eventos de cauda aqui, mais distantes. Nesse bolo aqui é tudo cisne cinza, né? Então, por exemplo, ter pessoas nessa faixa aqui, de 1,51 até 1,95, é tudo cisne cinza, né? À medida que vai diminuindo as probabilidades, aí vai virar o cisne negro, né? Aquela improbabilidade de acontecer, um evento improvável de acontecer. Como é que eu posso trazer isso para as ações? Vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Aqui eu sempre mostro também isso aqui, em que eu pego as cotações de uma determinada ação, calculo a variação das ações, né? Eu tenho a cotação em azul e as variações em vermelho ali. E eu consigo calcular a média, tá? A média aí sempre vai em torno de 0%, ou seja, significa que o valor esperado de variação vai ser 0%. Daqui para amanhã, por exemplo, você compra uma ação, essa variação vai ter um valor esperado de 0%. Mas devido à volatilidade, né, o desvio em torno dessa média, isso aí pode acontecer para mais ou para menos. E esse desvio é exatamente esse daqui, tá? Por exemplo, eu estou pegando a Energia do Brasil, NBR3, que é uma elétrica. Ele tem um desvio diário de 1,87. O que significa isso, tá? Significa que, lá que nem parecido com as alturas dos homens, né? Significa que eu tenho uma possibilidade de... que eu tenho uma probabilidade de estar no primeiro desvio padrão dentro de menos 1,87 a mais 1,87. Se variou isso no diário, você não vai se preocupar. Se variou 3 desvios padrões, que seria, por exemplo, 1,87 vezes 3, seria 5,61%. Ainda estaria dentro do evento de normalidade, porque respeitaria, considerando aí a variação normal, tá? Dos ativos. Ainda estaria, obviamente, seria menos provável de acontecer essa variação de 5,61% ou de menos 5,61%. Mas ainda seria um evento possível. Poderia acontecer variar 10%? Poderia. Seria já um cisne negro, né? Dificilmente aconteceria, mas não é impossível de acontecer. Cada vez que vai diminuindo aí cada vez que vai aumentando essa variação, considerando mais desvios padrões aí, no caso, se eu considerar 5, por exemplo, 5 desvios padrões, que seria uma coisa realmente, ou 6, né? Se eu considerar 6 desvios padrões, aí seria 6 vezes 1,85 aqui no caso da NBR, né? Seria 11,1%, né? Seria um evento bem pouco provável, tanto para mais quanto para menos, né? Variar menos 11 ou variar mais 11%. Mas não é impossível de acontecer,
é improvável, mas não é impossível, né? É um evento que seria inesperado. O mesmo acontece se a gente for olhar para o mercado como um todo. Aqui eu tenho o BOVA11, que representa o mercado brasileiro através do ETF do BOVA11. A variação esperada é 0% no diário, né? 0,07%, com um desvio padrão de 1,71%. Eu ainda coloquei aqui o anual esperado, ou seja, esperar variar 26 para o negativo ou 26 para o positivo também, né? 26,98. E nas stocks, para comparar ali, eu peguei a Duke Energy, que é uma elétrica lá dos Estados Unidos. O que a gente observa aí? A média também em torno de 0%, mas olha o desvio padrão, 1,43%. É menor que o desvio padrão lá da ENBR3, né? É de se esperar isso, né? A gente está falando de uma estoque americana, né? Uma empresa de utilities, né? De elétrica, mas uma empresa muito mais poderosa, muito mais consistente que a ENBR3 aqui no Brasil. Então eu tenho aqui um desvio de 1,43 no diário e 22,61 no anual. Mesma coisa que eu estou comparando com o ETF, o IVV, eu tenho aqui 0,06 a média e 1,20% o desvio padrão, né? Veja bem que a Duke Energy está superior, inclusive, ao IVV, ou seja, está apresentando uma volatilidade ali maior que o IVV. Esse desvio padrão é exatamente a volatilidade. É como a gente tinha lá a volatilidade da altura dos homens, a gente tem a volatilidade aqui das variações da ação, né? Para fechar esse entendimento aqui, deixa eu mostrar aqui elas, né? As criptomoedas. Peguei a Ethereum, olha só aí, a média é 0,48%, ainda é bem próximo do 0%, mas dá uma olhada no desvio diário, 5,74%. É quase 3 desvios padrões lá da NBR3, lá da Duke Energy, né? Ou seja, é como se a gente dissesse 3 vezes mais arriscado. Então é isso que você tem que entender com essas variações, para você lidar melhor com o risco, né? Aquela história do risco-retorno. Tem uma volatilidade maior, a chance é de que você pode ter um retorno maior. Não é garantia, não é uma relação absoluta, mas é uma possibilidade. Olha o desvio anual daqui da Ethereum, 90,78%, tá? E não fica muito atrás se a gente for colocar aqui o Bitcoin também, tá? Nessa história toda. Só para encerrar, eu falo desse ETF aqui várias vezes, aqui nos Estados Unidos, é o BIL, B-I-L. É um ETF que é praticamente cash, né? Ou seja, é praticamente dinheiro vivo. Se a gente for olhar, olha aí, a média dele é 0, o desvio padrão diário é 0,03%, quase nada. No anual é 0,42%. É por isso que eu digo que o BIL ele poderia funcionar como uma reserva de valor em dólar, né? Porque ele basicamente a volatilidade é praticamente zero, né? Mas enfim, pessoal, é isso, né? Eu espero que você tenha entendido melhor, que ajude isso aqui a você lidar melhor com essas variações diárias que você vê todo dia aí na sua carteira, né? Com as ações específicas, saber lidar melhor com isso. É importante entender que dependendo do setor vai ter um tipo de variação, vai ter um tipo de desvio ali em relação à média, tá? Então, tem uma diferença entre Brasil e os Estados Unidos em termos de volatilidade, tá? A gente nunca pode esquecer dessa questão aí. Espero que você tenha gostado daqui do nosso vídeo, para você entender melhor essa questão das variações. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos aqui, que querem também construir os primeiros 5 dígitos. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.